Oi. Olá, Altair. Mate. Pronto, Mayara. Pode compartilhar. Gente, se todo mundo puder desligar o microfone, por favor. Estou conseguindo. É que eu mute a senhora aqui, dona Nilce? Eu muto aqui. Quero. Eu vou mutar todo mundo. Aí o microfone. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu não sei se vocês conseguiram assistir novamente as aulas que a gente falou na semana passada. Oi, só um minutinho. Murilo? Só um minutinho. Ai, que susto. Achei que você tinha travado. É, tem que tirar o som. Tirou, né? Oi? Pronto. Não, achei que tinha travado sua tela. Ok. Vamos lá, pessoal. Na semana passada, a gente seguiu, né, com a nossa própria metodologia, né, aqui do nosso curso de inglês para peregrinos, que a gente criou aqui na agência. Hoje, na verdade, existem outros, né, pessoas que usam esse método, mas... Ixi, eu não estou vendo o slide agora. Calma aí, gente. Está dando um probleminha aqui para mim. Cadê a tela? Não tá vendo o slide? Aqui só aparece a exposição ao idioma. Isso, é esse mesmo que eu quero ver. Sumiu para mim. Aqui, achei. Pronto. Agora vai. Então, na semana passada, a gente seguiu aí a nossa metodologia de exposição ao idioma, que, vamos dizer, é a base de tudo, né? A gente imagina que um prédio, quando ele é construído, ele tem que ter um alicerce muito forte. Ele tem que ter estruturas sólidas, estruturas fortes, estruturas boas, que permitam a edificação desse prédio. Por quê? Se a gente edificar um prédio onde a estrutura, ali, o alicerce, aquilo que está embaixo ali como base, não for bom, o que o prédio vai fazer depois? Ele vai ter problema, ele pode vir a cair. E a mesma coisa, né, é um ensinamento do Evangelho isso, né? Construir a casa sobre a rocha, não construir sobre a areia. Então, a rocha que a gente está construindo, aí as nossas aulas, o nosso inglês, é essa parte da exposição ao idioma. É a exposição ao inglês, cada vez mais fazer com que o inglês faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas tarefas, daquilo que a gente consome, dos conteúdos que a gente se interessa, tá bom? Eu só vou pedir para a Mayara colocar os 4 passos aí, que sempre é importante lembrar, que são os 4 passos que a gente segue na nossa... Perdão, tá passando um carro político aqui na agência. Vamos lá. Mas, enfim, são os 4 passos importantes quando a gente vai se expor ao idioma. Da gente se expor a ele nos 4 passos. Escutando bem, né? Escutando com atenção, a nossa leitura do nosso texto, treinando as palavras que a gente está lendo, pegando a tradução dela para formar o nosso vocabulário, e depois, num 4º passo, e a gente vai testar isso hoje, o speak, o falar, que é treinar, soltar a nossa língua. Por que às vezes a gente não consegue falar numa conversação ou nem responder um oi, tudo bem? Porque a gente nunca se arriscou a falar I'm fine, I'm fine. Então eu vou lá, eu sei que escreve, eu sei que significa, mas eu fico travado porque eu fico com medo de falar errado, eu fico com vergonha e etc. Então o ideal é vocês sempre fazerem todos esses processos para poder, né, fazer essa exposição de maneira gradual e que ela tenha aí um resultado, né, na vida e no conhecimento de vocês, tá bom? Pode passar, Mayara. Tá dando para me ouvir bem, né, gente? Dá um joinha na tela para mim. Ok, porque tava com um chiadinho, então se tá para mim tá ok. Então, vamos seguir, né? Vocês lembram que a gente estava fazendo aquele itinerário em Israel e hoje a gente vai dar mais um passo nele. Hoje a nossa aula vai estar dividida em 2 momentos, tá? A gente vai falar um pouquinho de Jerusalém e depois a Mayara vai dar a segunda parte da aula que vocês vão gostar bastante, tá certo? Vamos lá, vamos começar a ler as frases, colocar bastante atenção na pronúncia dessas palavras para vocês poderem reproduzir essas falas quando vocês assistirem o vídeo novamente, tá? E depois ir já percebendo
que depois de 5 aulas, 4 aulas que nós demos e que estamos juntos estudando com os vídeos gravados, algumas palavras vocês já conseguem falar assim, ah, essa daqui eu sei, essa daqui eu lembro. E uma coisa que eu falo que é muito importante quando a gente está estudando um idioma é valorizar aquilo que vocês já sabem. Ah, eu só sei falar eu sou. Não importa, mas você sabe, você já deu um passo muito maior que muita gente. Então, valorizem as pequenas palavras que vocês sabem, valorizem os pequenos passos que vocês dão no conhecimento do inglês, tá bom? Então, vão reparando que ao longo desses slides, não são muitos, vocês já conhecem algumas palavras. E isso é muito importante, vocês já saberem que, ah, eu sei alguma coisa e eu já estou aprendendo. Show! Valorizem o pouco conhecimento que vocês já estão adquirindo, tá certo? Senão vocês vão ficar desanimados, tristes e vão, né, desistir de estudar. Valorizar. Valorizar é muito importante, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Last week, we saw some details about the Jerusalem region. Vou ler mais uma vez. Last week, we saw some details about the Jerusalem region. Prestem atenção comigo, que é importante a gente começar por aquelas palavras que a gente já são parecidas com o português. Jerusalém e region. Essas duas eu já sei, que eu estou falando da região de Jerusalém. Excelente. E vamos traduzir aqui para a gente pegar os significados das palavras. Last week, we saw some details. Na última semana, na semana que passou, we saw some details. We saw é nós vimos, né? Nós vimos no passado, né? Semana passada nós vimos, ok? Some details. Some, alguns. Details, até que dá para supor aí mais ou menos que é bem um pouquinho parecido aí com o português. Details significa detalhes. Details, detalhes. Então a gente viu, na última semana, nós vimos alguns detalhes sobre a região de Jerusalém, né? Toda aquela região que a gente visita. Pode passar, Mayara? Quais são essas regiões que a gente visita? A gente viu que são 5 important regions to visit. 5 regiões importantes para visitar nessa região de Jerusalém. Na semana passada, nós vimos a região de Bethlehem, que é Belém, o lugar onde Jesus nasceu, onde tem a estrela de Belém, onde tem o campo dos pastores. E nós vimos Encarém, que é o lugar da visitação da Virgem Maria, a sua prima Santa Isabel, onde São João Batista nasceu, inclusive. Tá bom? O terceiro lugar que a gente vai ver hoje é esse, ó, The Mount of Olives. The Mount of Olives, que é o Monte das Olivas, o Monte das Oliveiras, tá certo? Pode passar, Mayara? E é esse o monte que nós vamos ver hoje nesse slide, nessa aula. Vão prestando atenção que vocês já sabem muitas dessas palavras, tá, gente? Esse é o ponto de atenção da aula de hoje. Eu já caminhei algumas coisas e algumas coisas eu já consigo, ó, lembrar, porque eu já estudei, já vi. E por quê? Porque eu me expus muitas vezes ao idioma, tá bom? Vamos lá. Essa frase eu já falei, né? We visited the regions of Bethlehem and Encarém. We visited the regions of Bethlehem and Encarém. Nós visitamos a região de Belém e Encarém. Né? Só para vocês virem aí que o visitar está no passado nessa frase, ó. Visited. We visited, né? Nos slides, claro, né? A gente visitou através dos slides, mas não deixa de ser uma visita virtual, né? We visited the regions of the Bethlehem and Encarém. Nós visitamos as regiões de Belém e Encarém. Pode passar, Mayara? E aqui a gente vai ver alguns detalhes sobre os Montes das Oliveiras, né? Um lugar lá bem perto de Jerusalém. Perto de Jerusalém não, gente, desculpa. É em Jerusalém, né? Está situado na cidade de Jerusalém. Today, we are going to walk around some places in Jerusalem. Today, we are going to walk around some places in Jerusalem. Olha que palavrinha legal. Today, hoje. Today, we have English class.
Hoje nós temos aula de inglês. Today, hoje. Today we are going to. Nós estamos indo, nós vamos, né? We are going to, nós vamos, né? No futuro, nós iremos, nós estamos indo, né? Algo que vai acontecer ainda, tá? To walk. Walk é o verbo andar. Walk. Lembra quando a gente falou de Jesus, que ele walk on water, ele andou sobre as águas. Walk. Lembrem aí as palavrinhas que a gente já viu. Around some places in Jerusalem. Ao entorno, né, ali em Jerusalém. Alguns lugares em Jerusalém. Places é a palavra que significa lugar. Nós vimos aí muitas vezes essa palavrinha. Holy places, lugares santos. O lugar onde Jesus nasceu, place, Bethlehem, place, ok? Joinha até aqui? Show. Pode passar, Mayara. Vamos lá começar a desvendar um pouco das coisas que tem no Monte das Oliveiras. E imagina que o Monte das Oliveiras, gente, é realmente uma montanha. Né? A gente, né, vai por ela, né, dá a volta por ela, vai lá em cima, visita alguns lugares. E, inclusive, é um dos lugares que a gente faz na Terra Santa que exige aí uma pernadinha, né? Porque a gente vai numa descida, precisa de cuidado, a gente vai se apoiando na parede, no corrimão, porque é uma descida mesmo. E é um lugar, assim, bem bonito. Aí o Ci e a Janete vão lembrar que a gente desceu com o Padre Eduardo, né? Que, por sinal, canta muito bem, cantando Hosana ao Filho de Davi. Né, aquele momento super bonito mesmo ali da peregrinação, onde a gente vai descendo o Monte das Oliveiras. Eu não vou me atrever a cantar aqui porque eu não tenho esse dom, tá bom? Vamos seguir, ó. In the Mount of Olives, there are many important places to visit. Perdão que eu coloquei um E no final do important aí, mas não tem, tá, gente? Important. In the Mount of Olives, there are many important places to visit. No Monte das Oliveiras. Essa partícula in the significa no, na. In the Mount of Olives, no Monte das Oliveiras, there are many important places to visit. Existem muitos lugares importantes para visitar. There are, existem. Many, muitos. Important, igual no português, importante. Places a gente já aprendeu que é lugar, e to visit, igual no português, para visitar. Visit, visitar. No Monte das Oliveiras existem muitos lugares importantes para visitar. Pode passar, Mayara? Maravilha. Primeiro lugar, The Ascension Church. Esse eu tive que ensaiar hoje no Google Tradutor. The Ascension Church. A Igreja da Ascensão. A gente chama igreja porque para nós é um lugar santo, mas quem foi vai lembrar que o lugar é considerado o quê? Uma mesquita, né? Ao longo das construções e tudo mais que foram acontecendo ali na história e retomada de Jerusalém e tudo mais, esse lugar importante, ele virou uma mesquita e tudo mais, né? Então, esse lugarzinho que a gente vê na foto é uma mesquitinha, né? Uma pequena mesquita, e ali dentro existe um lugar de devoção que seria a rocha de onde Jesus teria partido de corpo com toda a sua integridade para o céu. Então é um lugar de visita, é um dos primeiros lugares que a gente visita lá no Monte das Oliveiras, que é o lugar lá em cima, The Ascension Church, a Igreja da Ascensão. Lembrando que church é essa palavra que significa igreja. Church, igreja. Lembra das atividades do peregrino na Terra Santa? We pray in the churches. Nós rezamos nas igrejas, tá bom? Só relembrando aí as coisas que a gente já viu, tá bom? Próximo lugar que a gente visita na Terra Santa, The Holy Father Church. Olha que interessante a gente juntando vários vídeos que a gente já teve. Vocês vão lembrar que no vídeo das orações, a gente tem The Holy Father Prayer, a oração do Pai Nosso. Né? Holy Father aí em inglês significa Santo Pai, né? Mas é um modo de falar, é o nome que dá a oração, né? The Holy Father, The Our Father, tá bom?
mas o Santo Pai, né, na tradução, mas em português a gente vai falar que é a igreja do Pai Nosso, né, onde é uma igreja dedicada aos ensinamentos de Jesus. Provavelmente era uma cova ali, uma cova, como que chama? Uma gruta, né, onde Jesus teria se reunido com seus apóstolos, ensinado algumas coisas e tudo mais. Descansado, enfim. E vocês vão lembrar que é aquela igreja que tem o painel de azulejos com o Pai Nosso escrito em diversas línguas. Então eu quero que na próxima vez que vocês vão na Terra Santa, ou na primeira vez, além de procurar o português do Brasil, né, que tem que estar escrito lá, busquem também o em inglês. Quero ver vocês lendo o Pai Nosso em inglês, porque vocês já sabem, já aprenderam, hein? Maravilha. The Holy Father Church. A igreja do Pai Nosso, que em inglês, né, Holy Father, Pai Santo. Podemos passar, Maiara, por favor? Vamos lá? Seguindo a Terra Santa, nós temos... A Terra Santa não, o Monte das Oliveiras, nós temos mais 2 lugares que nós visitamos por lá. Perdão, antes de falar dos 2 lugares, esqueci dessa frase, ó. Fala da igreja do Pai Nosso. There we can pray together the prayer that the Lord taught us. Aqui saiu um you, mas é the Lord, tá bom, gente? Eu coloquei errado ali. There we can pray together the prayer that the Lord taught us. Por que é the Lord? Né? Que é o Senhor. O Senhor nos ensinou. There we can pray together the prayer that the Lord taught us. Lá nós podemos rezar. Pray, né? Vocês já descobriram que é rezar. We can pray together. Nós podemos rezar juntos, ó. Together, juntos. We learn English together. Nós aprendemos inglês juntos, ok? The prayer that the Lord taught us. O que significa isso? A oração que o Senhor nos ensinou, como na missa. Né? O padre não está lá depois da oração eucarística, ele fala, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Como que fala? O Senhor nos ensinou? That the Lord taught us. O Senhor nos ensinou, ensinou para nós. Tá bom? Pode passar, Maiara. E assim a gente segue a nossa caminhada lá no Monte das Oliveiras. A gente vai descendo um pouquinho. Ó, and then we go to the church where the Lord wept when he looked at Jerusalem. Vem comigo aqui que eu vou ler bem devagarzinho para vocês. Tentem repetir comigo aí na casa de vocês, tá bom? Os microfones estão desligados, ninguém vai atrapalhar ninguém. Então vamos lá, ó. And then we go to the church where the Lord wept. Wept é chorar. When he looked at Jerusalem. Vou ler tudo de uma vez para vocês pegarem, ó. And then we go to the church where the Lord wept when he looked at Jerusalem. Vou traduzir para vocês. And then, e então. We go to the church. Nós vamos para a church, igreja. O que aconteceu nessa igreja? Where the Lord wept. Onde o Senhor chorou. Lord, Senhor. Wept, chorou. When he looked at Jerusalem. Quando que o Senhor chorou? Por que o Senhor chorou? Existem 2 episódios que mostram Jesus chorando no Evangelho. O primeiro é quando ele perde o seu amigo, Lázaro. Jesus chora. E o segundo é quando Jesus olha sobre Jerusalém. Quando ele vê, né, que Jerusalém desprezou aí o Salvador. When he looked at Jerusalem. Então ele está no Monte das Oliveiras, que está aqui. A cidade velha de Jerusalém está aqui. Então ele olha e chora sobre Jerusalém, tá bom? Então essa é a igreja que nós vamos. Pode passar a foto, Maiara, aqui o pessoal vai lembrar de onde é. Que é uma vista belíssima de Jerusalém. Né? Essa é por dentro da igreja. Né? Aí vocês vão ver vários sinais. Ó. Tem a coroa de espinhos, tem o cálice e Jerusalém lá no fundo. Belíssima essa igreja. E, inclusive, né, a nossa guia fala que quando o arquiteto projetou essa igreja, ele projetou essa igreja no formato de uma lágrima.
para lembrar essa lágrima do Senhor que chorou sobre Jerusalém. Tá bom? Passando. Seguindo, né, a caminhada lá para o final lá do Monte das Oliveiras, imagina que a gente começou lá em cima na Igreja da Ascensão e fomos descendo até o pé da montanha. O que tem no pé da montanha? Tem o Jardim das Oliveiras. Como que esse Jardim das Oliveiras chama no Evangelho? Getsemane. Em português, Getsemane. Em inglês, Gethsemane, né? Bem parecido. Então, a partir de agora, esses slides são sobre esse lugar. Vamos lá. The last church we visited is the Gethsemane, where he spent his last night before being arrested. Vem comigo aqui, ó. De novo, bem devagar. The last church where we visited is Gethsemane, where he spent his last night before being arrested. E esse where não é where, tá? É where, tá bom? Where, com E de E, tá bom? Where he spent his last night before being arrested. O que está falando essa sentença? The last church, eu falei que era a última. The last, última. Lembra que no começo eu falei the last week, a última semana? Então, ó, last, última. A última igreja que nós visitamos é o Getsemane. O Getsemane, Jardim das Oliveiras, tá? O que aconteceu lá? Where he spent, onde ele gastou, onde ele passou. Ele quem? Jesus, né? Where he spent, onde ele passou his last night, a sua última noite. Last de novo aqui, ó. A gente coloca palavras repetidas, gente, para isso, para poder fixar. Last church, última igreja. Last night, a gente sabe que night é noite, a gente já aprendeu. Good night, have a good night. Last night, sua última noite. Before being arrested. O que aconteceu na última noite de Jesus? Ele foi preso, foi capturado. Então ele passa a sua última noite em agonia lá no Getsemane, antes de ser entregue por Judas aos soldados, ok? Então, arrested, foi preso, foi capturado, foi arrastado, foi pego, certo? E lembrem dessa palavrinha também, que é bem comum, ó, before, antes, before, antes, ok? Antes, before, antes. Perfeito? Seguimos. E aqui uma última frase sobre o Getsemane. O que fala isso, ó? Gethsemane was the name used by the evangelists Mark and Matthew for the place where Jesus went after the Last Supper. Essa talvez seja a maior frase que a gente colocou aqui, mas prestem atenção comigo como é fácil de entendê-la. Olha só, palavras parecidas com o português. Name, que a gente já sabe que é nome. Name, nome, né? Dá para entender. A primeira ali, Gethsemane, ok. Used, parece qual palavra? Do verbo usar. Usei, usou, né? Use, né? A gente pode fazer esse trabalho de dedução. Pode ser que tenha uma outra palavra que nos confunda, que não seja mesmo o significado? Pode. Tem aqueles falsos cognatos que chama, né? As palavras que parecem português, igual, que são parecidas, mas no fim tem outro significado. Mas essas, no caso, são, ó, used, de usar. Evangelistas, evangelistas. Quem são esses evangelistas? Mark and Matthew. Okay? Ou seja, Mateus e Marcos. Mark e Mateus parece escrito João? Parece escrito outro nome? Não. É Marcos e Mateus. Né? Simples de entender qual que é o nome aí. Depois, Jesus é uma palavrinha que eu já sei. Então, eu sei que é alguma coisa, ó. Getsemane, o nome usado pelos evangelistas Marcos e João, para alguma coisa que Jesus fez. É muito interessante fazer esse processo. E depois a gente pode fazer o segundo passo, que é observar as palavras que a gente já aprendeu.
Então, last a gente já sabe que é última e where a gente sabe que é onde. A gente já aprendeu, where, onde. Então, a gente pode fazer esse processo, escrever as traduções, e inclusive a gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho com a Mayara para fixar esse momento, esse exercício de tradução, de processo de construção do vocabulário das traduções, tá bom? Então, para concluir essa parte, eu vou ler só mais uma vez essa frase em inglês e depois faço a tradução para vocês, tá certo? Vamos lá, com bastante calma. Gethsemane was the name used by the evangelists Mark and Matthew for the place where Jesus went after the Last Supper. Ok? Tradução. Gethsemane, Getsemane, né, o Getsemani, foi o nome usado pelos evangelistas Marcos e Mateus. Para que eles usaram esse nome? Agora a frase explica, ó. Para o lugar, for the place, para o lugar, where Jesus, onde Jesus, went, foi, after, depois, da Last Supper, da última ceia. Então, ó, Getsemani foi o nome usado pelos evangelistas Marcos e Mateus para o lugar onde Jesus foi depois da sua última ceia. Então, vocês vão recapitular lá que na Quinta-feira Santa, né, Jesus se reúne com seus apóstolos lá em Jerusalém, no cenáculo, faz a última ceia, tudo mais, e no final ele fala, levantai-vos, vamos, o inimigo se aproxima. Quando isso acontece, eles saem e Jesus vai em oração para o Horto das Oliveiras, para o Getsemane. E ali ele passa a sua última noite em oração, em agonia, depois é entregue e preso. Tá certo? Então a gente fez esse caminho, esse belíssimo caminho no Monte das Oliveiras. Falamos de alguns lugares. A gente não vai se delongar mais com o assunto de Jerusalém, a gente vai deixar para algum outro momento para compartilhar com vocês, porque por agora é isso, a parte do Monte das Oliveiras. E agora eu passo a palavra para a Mayara, que vai dar seguimento aí com os nossos slides, com os nossos estudos, tá certo? E é isso. E no final a gente tira dúvidas, né? Faz alguns comentários que vocês tenham. Eu disparei a falar mesmo, peço perdão se eu falei rápido demais, mas espero aí que tenha sido do entendimento de todos vocês, tá bom? É com você, Mayara. Além de ter sido do nosso entendimento, você falou muito bem. Obrigado, Maria José. E não falou muito. Então, tá bom. Gente, agora nós vamos começar um segundo momento, que agora a gente vai realmente... A gente só escutou até agora, né? Então agora a gente vai falar, que também é uma parte tão importante quanto, certo? Eu e o Murilo escolhemos, já que a gente estava falando nesse contexto de Terra Santa, nós escolhemos um evangelho hoje. Ele é bem simples, bem comum a todo mundo sabe, todo mundo conhece o evangelho. E eu queria, né, na verdade é voluntário, se alguém gostaria de participar desse momento com a gente. Porque nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou ler, a gente vai dividir o evangelho por capítulos. Então eu vou começar lendo, o Murilo vai ler uma segunda vez, e aí eu convido um voluntário ou dois a lerem uma terceira e uma quarta, e a gente fazer a tradução juntos. Alguém gostaria de participar? Eu. Quem falou? Posso tentar, Dirce? Claro, dona Dirce. Então a dona Dirce vai falar. Eu então, também, Maria José. Vou tentar. Tá vai ótimo. fazer em sequência? Eu também quero tentar. Perfeito. Dona Maria José, perfeito. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou começar lendo, o Murilo vai depois de mim, aí vai ler a Dona Dirce e em seguida a Dona Maria José, certo? E aí a gente traduz para vocês aquele capítulo do Evangelho, ok? E é importante, gente, na leitura... Perdão, Oi, Murilo? Na leitura, não tenham vergonha mesmo de errar, de repetir errado, porque a gente está aqui para ajudar e aos poucos esse processo ele pode ser feito, onde a gente vai, aquela palavra bonita, onde os artistas faziam, a gente vai lapidando a pronúncia, entendendo melhor. Inclusive eu estou aprendendo muitas pronúncias novas, né? Inclusive eu tento corrigir uma ou outra que eu acho que saiu meio errado, assim, então aos poucos a gente vai indo, tá bom? Fiquem tranquilas.
Então, não fiquem com medo, não fiquem com vergonha, não tem problema errar, porque quanto mais a gente vai falando, mais a gente se propõe a falar, mais fácil vai sendo para a gente conseguir construir a nossa pronúncia cada vez mais refinada, tá bom? Eu tenho muita vontade de aprender. Então, vamos lá. Hoje a gente vai colocar em prática, tá? Fiquem tranquilos. Então, o evangelho é Lucas, certo? O capítulo é o 2, versículo de 1 a 14, ok? Ok. Vocês vão saber do que ele se trata muito em breve. Vamos lá. Então, eu vou começar. Now, A it anunciação. came... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, fui eu. Falei assim, anunciação. Ah, ok. Então, vamos lá. Eu vou ler, depois o Murilo lê o primeiro ali, tá? Now it came about in those days that an order went out from Caesar Augustus that there was to be a numbering of all the world. Ok. Difícil, hein, Mayara? Eu não sabia que era esse, não. Brincadeira, gente. Vamos lá. Bem calminho, ó. Now, it came about in those days that an order went out from Caesar Augustus that there was to be a numbering of all the world. Dona Dirce. Now, it came about in those days that another went out from Caesar Augustus Tá ok? that there was to be a numbering of all the world. Show. Lindo. Parabéns. Obrigada. Ana Maria José. Pode corrigir a pronúncia. E agora eu? Sim. Ah, tá. Pode ir, vai lá. Now it came about in those days that an order went out from Caesar Augustus that there was to be a numbering of all the world. Muito My bom. God. Meninas, vocês estão ótimas. Você tá linda, que legal. O mestre, né, meu Aqui, ó. filho? Gente, de Ah, eu verdade. acho que até consigo traduzir uma parte. Então, Ótimo. vamos lá. Vou deixar para vocês tentarem traduzir, então. Vamos lá, o que vocês entenderam. Agora. Ai, Agora, é agora, né? agora. Pode Agora. falar, não tem problema, fique à vontade. Esse it came, Ele? é vir? Não, vir não. Não. Ele, agora Não sei o ele. que lá, talvez após, Dause deles. Doze são estes. Estes dias, Those. estes quando- dias. E quando vocês repararem, né, esse those, sempre que tiver um TH na frase, né, o Z, por exemplo, o mais correto é sempre colocar aquela língua ali no dente. Those days. Those Those days. days. Those days. Isso. Isso. É igual there. 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 The, There. Linguinha lá no dente. There. 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 Those. Estes dias que Não precisa pegar esse Que começo. ordem? Now it came, porque esse now it came é uma expressão que junta duas palavras em inglês para formar uma. Então, now it came about those days. A gente sabe que days são dias, certo? Esse dia. That an order. Então, vamos pegar do que a gente já sabe. Por exemplo, order. A gente já faz uma associação com o português, né? Uma ordem. Uma ordem. É bem parecido, né, com o português. O que mais que a gente consegue identificar nesse primeiro trecho? Que é bem parecido. O enter tem a ver com ir, ser, foi. E isso. O went é um verbo que está conjugado no passado. Went. Isso. Foi. Out.
Alto eu imagino acima, não sei. Ô, Mayara, pode traduzir direitinho mesmo? Então, vamos lá. Vamos lá, Mayara, porque eu Então, achei fácil no início, mas depois não, é esse tranquilo. nome eu já vi que é de algum lugar, né? Isso. E Então, esse primeiro pode falar. passo, ele quer dizer, now it came about those days. Então, naqueles dias, né? A gente nunca ia conseguir adivinhar, porque esse now it came quer dizer naqueles dias, traduzido mais bonito, certo? Não entendi nada. Então, vieram aqueles dias, now it came about those days, that an order, que uma ordem, went, veio, Vinda de algum certo? Então, uma ordem veio from César Augustus. Então, essa ordem veio de César Augusto, que, né, que haveria a numbering of all the world. Então, numbering, number é número. Numbering seria um numerando. Então, veio uma ordem, all the world. Então, todo mundo. All é todo. Nossa, o world é mundo. Então, naqueles dias, veio uma ordem de César Augusto, dizendo que haveria um enumeramento de todo mundo. Aí, a Bíblia coloca como não sei nem falar a palavra. Recenseamento. Recenseamento, isso. Que é como se fosse um censo, que ele vai numerar todo mundo para saber quantas pessoas estavam vivendo ali, certo? É isso que esse primeiro pedacinho nos propõe, certo? Certo. Deu para ficar claro? Se a gente Deu. Nossa, foi ótimo. Now it came. Nossa, jamais pensei. Deu para matar esse primeiro pedaço? Sim. Agora vamos passar para o segundo. Aí eu vou ler, o Murilo vai ler, a dona Dirce e a dona Maria José, ok? Se mais alguém quiser, é só avisar. Vamos lá. This was the first numbering which was made when Quirinus was ruler of Syria. O meu não aparece tudo, não. This was the first numbering which was made. Nossa, eu que estou riscando? Não, eu acho que tem alguém riscando a tela, não sei quem é. Acontece, gente. Sem problemas. This was the first numbering, which was made when Quirinius was ruler of Syria. This was the first numbering which was made when Quirinius was ruler of Syria. Bom. O meu não aparece tudo, só aparece até o was, numbering, e depois o was, na segunda frase, o was. Não aparece o... Eu tenho que apagar. É por causa da nossa foto que aparece. Como que eu apago? A senhora repete comigo, então, dona Maria José. This was the first. This was the first numbering. Which was made. Which was made when... when Quirinius was ruler of Syria. Ruler of Syria. Of Syria, exatamente. Muito bom. Só traduzir, Mayara. Oi? Só traduzir. Deixa eu tentar de novo. Então, esse próximo capítulo nos fala, né? This was the first numbering. Então, este foi o primeiro recenseamento, né? A primeira enumeração que foi feita desde que Quirinus foi ruler, só R-U-L-E é regra. Então, ruler é a qualidade de quem dá regras. Então, ele era o governador da Síria, certo? A pessoa que dita as regras na Síria. Então, regra, ruler, quem dá as regras. Logo, a gente entende como governador a pessoa que estava encabeçando a cidade naquela época. Ok? Show. Quando eu for passar isso para o meu caderno, eu vou ver a frase inteira? Vai sim. Vai sim. Eu vou disponibilizar todos os slides para vocês certinho. Se no vídeo não aparecer, daí vocês baixam o slide, tá? Isso. Deu para pegar essa segunda parte? Deu. Esse foi até mais fácil. Então, vamos lá para a segunda. De novo.
And all men went to be numbered, everyone to his town. And all men went to be numbered, everyone to his town. And all men went to be numbered, everyone to his town. And all men went to be numbered, everyone to his town. Isso. Perfeito. Essa frase é curtinha e dá pra gente, a gente já sabe que number é número. Numbered tá no passado. Então, enumerado, certo? A gente já viu que went seria feito, né? Foi alguma coisa no passado. Então, aí tá dizendo para nós. And all men went to be numbered, everyone to his own town. To his town, perdão. Então, cada homem seria enumerado de acordo com a sua cidade. Então, cada cidade iria fazer sua própria contagem de pessoas, certo? Everyone é o quê? Todos. Everyone é cada um. Todos. Everyone. Everyone. Então, cada pessoa individualmente. Everyone é cada indivíduo, certo? Everyone. Ok? Show. Let's go. And Joseph went up from Galilee out of the town of Nazareth into Judea to Bethlehem, the town of David, because he was of the house and family of David. And Joseph went up from Galilee out of the town of Nazareth into Judea to Bethlehem, the town of David, because he was of the house and family of David. And Joseph went up from Galilee out of the town of Nazareth into Judea to Bethlehem, the town of David, because he was of the house and the family of David. Eu vou ler Tem parte. tudo a ver. And Joseph went up from o quê? Galilee. Galilee, né? Out of the town of Nazareth into... Depois de Judéia. É a cidade Depois da de- Judéia. Judea. Amém. Isso. Foi? Judia. Into Judea, Isso. Bethlehem, Isso, the Judea. town... Oi? Pode seguir, Dona Maria. Bethlehem, the town of David, because... que mais? He was of the house. Because He was he was of of the house and family David. of David. Ai, Muito que bem. pena, então. Tá, mas depois eu vou ter. Não tem problema, não se preocupe. Não, Eu fica só tranquilo. só vou explicar uma coisinha para vocês, gente, que a gente está fazendo esse caminho aqui, pode ser que às vezes dá uma falhada aí para o pessoal, mas o que é? É para mostrar um modo de vocês mesmos estudarem e aproveitarem bem as aulas que a gente já deu com os vídeos que a gente tem. Por exemplo, as frases, todas essas que a gente falou sobre a Terra Santa, o que vocês podem fazer quando vocês ouvirem o vídeo? Ouve, né, a gente falando, pausa, tenta ler, ouve depois, pausa, repete e assim vai. É um modo de vocês estudarem e destravarem um pouco a língua, né? Destravarem não somente a língua, né, para fala, também o ouvido, para você prestar atenção como são as pronúncias e tudo mais e ir treinando. Então, esse caminho de fazer a leitura com o Evangelho, a gente tem as três coisas, ó. A gente tem o listen, que a gente está ouvindo, né, nós dois falarmos. A gente tem depois o read, né, onde a gente consegue acompanhar. Tem a tradução e depois tem o quarto passo, do speak, do falar aquilo que eu estou lendo. Então, esse passo a passo é muito importante. E esse segundo momento da aula é para vocês entenderem esse caminho, tá bom? Isso. Eu vou traduzir o último pedacinho, aí a gente já entra nas dúvidas, porque tá faltando uns minutinhos para dar 5 horas, para não atrapalhar ninguém com
com outros compromissos, ok? Então vamos lá. And Joseph went up from Galilee. Então José, ele saiu, né? From, quem vem from algum lugar, vem de algum lugar, certo? From Galilee. Então ele veio da Galileia para a cidade de Nazaré, a caminho da Judéia, para Belém, certo? Porque Davi, ele era da cidade e da família de Davi, certo? Então, ele saiu da Galileia, foi para Nazaré, pelo caminho ali do deserto da Judéia, para Belém, porque ele era da família de Davi. Então, ele tinha que sair da onde ele estava para ir para a cidade dele, porque lá que ele ia ser, que ele ia ser recenseado. Eu não sei pronunciar essa palavra direito, o Murilo me corrige. Recenseado que fala, certo? Então, a grosso modo, é isso que quer dizer essa parte do evangelho. E a gente, nesse método que a gente tem feito, consiste não somente a gente traduzir palavra por palavra, mas a gente pegar as palavrinhas-chave e tentar entender o que aquele pedaço, aquela frase, aquele texto nos propõe. A gente não precisa traduzir palavra por palavra ao pé da letra para a gente entender o que aquele texto está querendo dizer. Então, uma palavra-chave ou outra já é o suficiente para a gente conseguir, pelo menos, ter uma ideia básica do que o texto está propondo para a gente, certo? Maiara, the town é o quê? The town, Oi? a cidade. The town. Town é cidade. Town. Town. Town, isso. A gente escuta muito city, né? Isso, City. City, como cidade. Mas town também quer dizer cidade. Town. The town of David. A cidade de Davi. Certo? Okay? Eu ia falar para vocês lembrarem, quando a gente falou de Cafarnaum, que a gente falou the town of Jesus. Cafarnaum, a cidade de Jesus, onde Jesus passou a sua vida pública. Então, town é aquela cidade onde se vive, né? Ali onde se está. Não cidade física, assim. Isso, City é mais como se fosse a construção física, né? Town é como se fosse a minha cidade mesmo, algo... É mais ligado... Como que eu vou expressar? A origem, né? A vivência, não, né? Eu vivo. É, origem. Isso. São José dos Campos is my hometown. São José dos Campos é a minha cidade natal, my hometown. Então, é uma coisa mais ligada à nossa origem do que, de fato, a construção em si da cidade, que é City. Ótimo. Okay? Ótimo. Gente, eu adoraria terminar o evangelho inteiro, porque tem muito mais aqui para a gente continuar, mas a gente está quase em cima da hora. Então, a gente queria abrir, né? Agora faltam 4 minutinhos, para vocês expressarem se tem dúvidas, o que acharam dessa metodologia que a gente começou a inserir, se está tudo... Né? O que vocês têm a nos falar? Ótimo, maravilhoso, gostei. Apenas uma sugestão, Isoilda. Oi, dona... Tudo bem? Tudo. Apenas uma sugestão. No próximo texto, por exemplo, mais pessoas participarem. Por exemplo, uma leu o primeiro versículo, aí aquela não retornar no segundo, mas dá oportunidade para outros. Ok. Perfeito, fica a sugestão. Na próxima aula a gente pode continuar terminando esse evangelho. Aí a gente vai seguindo. Fala 2 pessoas, depois mais 2 pessoas e outras 2 pessoas. Isso. Certo? Perfeito. Então é oportunidade para mais pessoas. Sim. Que bom que vocês quiseram falar, porque o meu medo do Murilo era que vocês fossem ficar tímidos e não sentir a vontade para falar, porque a gente sabe que é uma parte complicada, né? É a gente colocar em prática, falar, né? Exteriorizar. Mas está todo mundo animado para falar, vamos falar. Não, eu acho que 2 já participaram, já pode dar lugar para mais 2, mais 4, né? Legal. E é até bom para a gente sentir na carne, que não é só olhar e falar, eu sei, um pouquinho, né? Principalmente porque são palavras do Evangelho, né? Não é uma coisa assim, uma linguagem comum igual essa do dia a dia que nós temos. Só que um detalhe importantíssimo aqui, e é uma tecla que a gente bateu ao longo dessas cinco teclas, por mais que seja uma linguagem, às vezes, que pode ser difícil, pode ser mais antiga, mas prestem atenção nesta fala. É uma coisa que nós nos interessamos, nós amamos aquilo que a gente está lendo.
Né? Claro que pode ter alguém que tenha menos interesse por questões religiosas e tudo mais, mas, querendo ou não, é o contexto onde a gente está trabalhando, né? Porque a gente trabalha com esse turismo voltado para a religião, para a peregrinação, e a gente falar de Israel é falar da vida de Jesus. Então, quando a gente vai estudar aquilo que a gente ama, pode ser que seja difícil, complicado, nossa, não estou entendendo, mas antes de eu não entender um idioma, eu tenho interesse naquilo que aquilo quer me transmitir, né? Aquilo que eu quero aprender com aquilo que eu estou lendo. Né? Quando que vocês imaginaram que vocês poderiam aprender inglês com o Evangelho? Olha que coisa incrível. Uma coisa que faz parte da nossa rotina, do nosso dia. Tem gente que ouve o Evangelho diariamente, pelo menos, né, a cada semana a gente está participando de uma missa online, enfim, vou no meu grupo de oração, no meu culto, que seja, mas eu estou em contato com a palavra. Olha que interessante usar desse contato para aprender um novo idioma. Isso, né, talvez seja aí a base da nossa filosofia de estudos, né? A gente se interessar por aquilo, pelo conteúdo, não somente por aprender inglês, tá bom? Isso é muito importante. Parabenizar as meninas, a dona Dirce, a dona Maria José, por ter se voluntariado para participar e por terem arrasado na pronúncia, sério. Olha, gente, obrigada pela oportunidade. Arrasaram, de verdade. A pronúncia estava muito, muito bonitinha, assim, não sei se vocês já tiveram contato, já falaram antes, mas é um processo, tem gente que fala inglês há muitos anos e não consegue ter uma pronúncia, às vezes, tão fluida, tão bonitinha, tão redondinha como vocês fizeram hoje. Claro, todo mundo tem seus tropeços. Pegar um texto, assim, que você nunca leu e falar, não é fácil, gente. Não é para todo mundo que consegue. E vocês foram muito bem, então estou super orgulhosa, de verdade. Coração, Mayara, muito obrigada. E eu tenho certeza que essa... Desculpa. Imagina! E a gente tem eu tenho certeza que essa facilidade de vocês conseguirem, né, pronunciar algumas palavras vem do quê? Da exposição que vocês tiveram a idioma aí em várias outras oportunidades, né? Não simplesmente nasceu assim, descobri como fala, agora eu estou falando aqui perfeitamente. É todo um itinerário, tá? Vou passar aí a palavra para Maria Virgínia, que levantou a mãozinha, queria falar. É uma partezinha simples, mas assim, eu acredito que eu sou até portadora da maioria das pessoas para falar isso. Quando vocês terminarem esse mini curso, vocês, façam favor, engatem outro. Porque a gente já está apaixonado por fazer isso, a gente está entusiasmado, vocês não vão deixar a gente na mão mais, não. Não pode. Então, ó, sugestão. Eu ia falar a mesma coisa, gente. Ó, sugestão. O vídeo, as quatro cidades da Europa lá que vocês deram da sexta-feira, gente, eu amei. Amei. Que legal. Fiquei com vontade de conhecer todos e então, assim, nunca aprendi dessa forma. Murilo e Maiara. Oi. Murilo e Maiara. No próximo, pensa aí na Alemanha, República Tcheca, Polônia. É o nosso roteiro do ano que vem. Legal, legal. Vou colocar umas palavrinhas ali. Isso. Põe aquelas bandas lá de Medjugorje, aquilo lá que a gente vai, entendeu? Assim? Sim, é que a gente escolhe os países assim, que são mais comuns, né? Porque todo mundo tem um pouco de familiaridade. Mas é uma boa a gente fazer coisas diferentes, que a gente não está muito habituado a ver, né? Olha, Reino Unido, hein? Reino Unido também. Reino Unido, olha, já é um incentivo para a gente ir o ano que vem, já com o inglês na ponta da língua. A gente vai fazer uma listinha aqui dos países que a gente precisa abordar nos próximos conteúdos. Muito bom. E aproveitando esse finalzinho, gente, não sei, ia deixar perguntar para vocês se vocês estão tendo alguma dificuldade. Por exemplo, assim, qual que é a minha maior dor, qual que é a minha maior dificuldade para poder aproveitar desses conteúdos? Eu não consegui acessar os vídeos, não consegui, o Murilo fala muito rápido. Qual foi a maior, assim, obstáculo, vamos dizer assim, para vocês, né, engatarem assim no conhecimento aí do inglês? Né? Se alguém quiser comentar com a gente sobre a dificuldade. Para mim, foi falta de tempo. Mas eu estou prometendo para mim mesma que vou colocar tudo em ordem esta semana. A próxima aula será dia 19, né? Dia 18. Dia 18. Isso, na quarta-feira. Será numa quarta-feira? Isso, quarta que vem. E o Wednesday.
Ah. Isso aí. Mas eu vou colocar em ordem. Perfeito. Ótimo. Ó, só uma coisinha, se ela vai colocar em ordem e falou tão bem como ela falou, eu imagino depois, então. Hein? É, muito bom. Ela tá aqui dando aula, eu mostro. Eu gosto de ser organizada, mas a cabecinha já não está assim, ajudando muito. A idade já chegou assim, com gosto de gás. Eu lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu esse domingo, né? Porque nós estávamos lá preparando o nosso cardápio de almoço de domingo, alguém resolveu, né, compartilhar lá, né, Henriqueta? Eu adorei a iniciativa, né? Principalmente ali traduzir, né? Não tem problema ser com a ajuda do Google Tradutor, né? Você pegou uma frase, colocou lá, né, compartilhou, e depois se alguém quiser fazer a mesma coisa, pega coisas do seu cotidiano. Ah, hoje eu vou brincar com o meu neto. Hoje vou visitar o meu filho. Hoje vou ver um filme. Vão colocando essas frases aos poucos lá no tradutor e depois vocês podem tentar gravar, que nem a Henriqueta fez. É interessante vocês gravarem para poder se ouvir depois, ver como está a sua pronúncia e compartilhar mesmo. Quem faz isso, já, ó, a gente está muitos passos na frente de quem nunca tentou. Então, é muito importante valorizar essas pequenas conquistas, esses pequenos passos aí, que nem eu falei no começo. Então, colocar uma frase no tradutor, gravar um áudio, já é, né, um passo muito grande que vocês estão dando, tá bom? Então, incentivo aí a aproveitarem do grupo, nos momentos que a gente abre para mensagem, que não é sempre assim direto, mas que vocês aproveitem desse caminho também para poder, né, colocar em prática, tá certo? E essa metodologia da gente ler e tentar entender e depois traduzir, todo mundo gostou? Tem Maravilhosa. saber se funciona. A gente tem que... Foi bom? Vocês acham que ajuda? Ajuda muito. Show, show. Ótimo. Então a gente continua seguindo por aí para... Importante também saber se vocês estão conseguindo acompanhar dessa forma. Gente, que ótimo. Mas vou ter que sair. Nós estamos encerrando também, gente. A Tchau, gente tchau. agradece. Isso. Agora a gente já parou de gravar. Não parei ainda, não. Vou parar agora. Obrigado. Não? Então, quem